Vamos lá, gente. Ó, aqui é o seguinte. A gente está no penúltimo assunto. Essa aula, ela é o penúltimo tópico antes da gente encerrar a cinemática. Movimento uniforme, uniformemente variado, arremesso vertical para cima, queda livre, lançamento. Tá faltando a gente falar de composição de movimentos e de movimentos circulares, tá? Pelo cronograma do curso, a gente deve fazer isso em 3 semanas. Essa e mais duas. Então, se tudo correr bem, até dia 15, 20 de abril, a gente encerra a cinemática e entra na parte de dinâmica, força e leis de Newton, tá? Ah, na verdade, não existe um assunto novo. Quando a gente estuda a composição de movimento, se você olhar, inclusive, na teoria é bem curtinha. O que que é composição de movimento? É o estudo de movimentos em que ocorre do corpo, que acontece do corpo ter duas velocidades. Se a gente for analisar o que a gente acabou de fazer aqui no quadro, lançamentos, o estudo de lançamentos é um estudo de composição de movimentos, onde você tem uma velocidade horizontal e uma vertical. O que esta aula tem, qual o objetivo dessa aula, na verdade, é apresentar para vocês alguns casos de movimentos em duas dimensões sem ser lançamento. Então, na verdade, não existe uma teoria. O que existe aqui são situações, tá? A nossa aula inteira, ela vai girar em torno de estudos de caso, tá? Os estudos de caso, gente, eles estão na página número 34. 34. Qual é a única coisa que você precisa lembrar para fazer exercício de composição de movimento? Lembrar do que a gente chama de princípio da independência dos movimentos, da independência dos movimentos. O que isso quer dizer na prática? Que você vai analisar o movimento horizontal e vertical de maneira independente, como a gente fazia no lançamento. Tem coisas que acontecem na horizontal, tem coisas que acontecem na vertical e essas coisas não estão relacionadas entre si, tá? Então vamos lá. Estudos de caso. Caso 1. E aí, conforme eu for apresentando as situações, a gente vai entendendo como é que a gente aplica esse princípio, tá? Caso número 1, gente. Exemplo 1, né? Na apostila está como exemplos. Exemplos. Ele fala o seguinte: um barco desce o rio com velocidade em relação às margens de módulo 20 metros por segundo. E a seguir, sobe o rio com velocidade 8 metros por segundo, também em relação às margens. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às águas, considerando a mesma na subida e na descida. Então, vamos lá, que tem algumas frases aqui que ele usa. Imagina um barco descendo o rio. Ô, gente, vocês entendem o que significa a expressão descendo o rio? Porque todo mundo aqui sabe que o rio ele tem uma correnteza. E essa correnteza ela vai num certo sentido. Então, quando a gente fala que um barco está descendo o rio, significa que ele está a favor da sua correnteza. Então, veja qual é a situação. Imagina um rio e esse rio ele tem uma correnteza. Ele tem uma correnteza. Eu vou chamar de V da correnteza. Tá. Agora imagina que você tenha nesse rio um barco, um barquinho, descendo lá o rio, com o motor ligado. Então, o próprio barco, ele tem uma velocidade. Velocidade do barco. Agora, pensa comigo. Imagina que você esteja observando esse evento das margens do rio. Tem um observador aqui.
Para o observador, qual é a velocidade do barco? Isto mais isso aqui. O observador, ele enxerga uma resultante. Então eu vou escrever aqui, ó, a velocidade em relação às margens é uma resultante. A velocidade em relação às margens é uma resultante, tá? Isso aqui durante a descida. Durante a descida. Tá? Só que durante a subida, a gente tem uma situação oposta. Vamos colocar aqui a subida. Subida. Aqui está o rio. A correnteza continua indo para o mesmo lado. A correnteza continua indo para o mesmo lado. Só que agora o barco está rio acima. Então o barco está rio acima. Aqui. V do barco. De tal maneira que a pessoa que está aqui na margem, ela vai enxergar uma resultante também. Tá bom? Beleza? É basicamente essa situação. Ele quer que a gente descubra a velocidade do barco. A velocidade do barco. Agora vem cá. Na descida, ele deu uma informação para a gente aí. Na descida. Ele fala o seguinte, ó. Essa frase era importante. Até sugeriria que vocês grifassem. Ele fala assim, ó. Um barco desce o rio com velocidade em relação às margens igual a 20. Um barco desce o rio com velocidade em relação às margens. A velocidade em relação às margens não é a resultante? Então eu posso dizer que na descida, a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza tem que dar 20. Por que que eu somei as duas velocidades, gente? Porque elas são dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, não é? Não são dois vetores de mesma direção e mesmo sentido? Então, somei, ó, resultante. Tá bom. E na subida? E na subida? E na subida? Como que eu calculo a velocidade resultante? É uma velocidade resultante. Então, eu tenho que fazer uma soma de vetores. Só que agora os vetores estão na mesma direção em sentidos opostos. Como que eu faço essa resultante? É V do barco menos o V da correnteza. Isso tem que dar quanto? Hã? 8. Então, na descida, duas velocidades para o mesmo sentido. Então, tipo assim, para quem está fora do rio, parece que o barco está indo bem rápido. Já na subida, o barco vem bem devagar, porque agora ele tem uma velocidade menos o arrasto. Tá? Fazendo uma comparação meio idiota, se você já fez isso no shopping, você vai saber do que eu estou falando. Você já tentou subir uma escada rolante que está descendo? Ou já viu alguém tentar fazer isso? Às vezes a escada rolante está descendo, a pessoa vai fazer uma gracinha e ela tenta subir. É mais ou menos o que acontece aqui, ó.
Você tem duas velocidades, uma que você está aplicando numa direção e sentido, e uma outra que está te arrastando para o sentido oposto. Então, a resultante é isso aqui, ó. Tá? Beleza? Aí eu tenho um sistema, gente. Eu posso somar as duas equações, né? E aqui tá bem facinho se eu somar, porque se eu somar, eu cancelo as duas VCs aqui, né? Porque uma tá positiva e tá negativa. Então fica 2V barco igual a 28. Portanto, a velocidade do barco é 14 metros por segundo. Quanto vale a velocidade da correnteza? 6. A velocidade da correnteza vale 6. Tá? Eu sei disso porque a partir do momento que você achou a do barco, ó, a do barco mais a da correnteza, 20. Tá? Então, a V do barco é 20, é 14, e V da correnteza é 6. Tá? Esse é um caso bem famoso de composição de movimentos. É o caso do barquinho. Tá? Você vai ver que tem uns outros dois aqui do barquinho. Tem mais um ali. Nesse caso, a gente pode considerar esse tipo de questão, dentro desse universo, uma questão considerada fácil. Por quê? Porque a velocidade do barco e a da correnteza estão na mesma direção. Só está mudando, às vezes, o sentido. Ora, elas estão a favor, ora, uma está contra a outra. Agora, no exercício 2, o estudo de caso 2, a gente vai ver que isso vai mudar um pouquinho. Tá? Então, esse aqui é o caso 1, caso 2. Do 2. Caso 2. Um barco atravessa um rio de margens paralelas e de largura 2 quilômetros, com velocidade em relação à correnteza de módulo 8 quilômetros por hora. O barco sai do ponto A de uma margem e mantém o seu eixo sempre perpendicular à correnteza, atravessando a outra margem. Vixe, espera aí. Então tá aqui, ó. Aqui está o rio. O rio, ele tem uma velocidade de correnteza. V da correnteza. Aí o que ele fez? O barquinho vai atravessar o rio. O barquinho vai atravessar o rio. Então isso aqui é o barquinho. Para atravessar o rio, o que ele faz, o barqueiro? Ele aponta o barco de tal maneira que a velocidade do barco seja perpendicular à da correnteza. Então, quer dizer, para quem está fora do lago, esse barco tem duas velocidades. Ele tem a velocidade do barqueiro, que vai colocar o motorzinho do barco, e ele tem a velocidade da correnteza. VC. Percebe isso? Então, tipo, pra gente, se você tivesse fora do lago, se você tivesse fora do rio, que trajetória você ia ver o barco fazer? Você ia ver o barco ser arrastado assim, ó. Ó. Ele ia sair de um ponto A e ia chegar num ponto B. Ia chegar no ponto B. Ele vai ser arrastado. E aqui tem uma coisa, tá, gurizada? As duas velocidades são constantes. Você tem um movimento uniforme na vertical e uniforme na horizontal. Não tem aceleração em nenhuma das duas velocidades, tá? Beleza? Continuando. Ele deu algumas informações, né? Ele falou que a largura do lago é 2
espera aí. A largura do lago é 2 quilômetros, certo? E ele deu a velocidade do barco. Quanto vale a velocidade do barco? 8. 8 quilômetros. É por hora? É, quilômetros por hora? Deixa eu ver. É, 8 quilômetros por hora. É isso. Ah, ele também deu outra coisa. Ele deu a velocidade da correnteza. Ah, que beleza. A velocidade da correnteza. Ela vale 6. Ah, beleza. 6. Aí. Agora vem as perguntas. Qual é o módulo da velocidade do barco? Resultante. Gente, o barco tem duas velocidades, ó. Essa daqui, que vale 8, que é vertical. Tem a velocidade de arraste, que é horizontal. E o ângulo entre elas é 90 graus. O que ele está querendo, gente, é essa velocidade aqui, ó. É o V resultante. Ô, gente, se os vetores são perpendiculares, essa resultante não é o Pitágoras? É o Pitágoras. Então, vou escrever aqui, ó, no item A. A velocidade resultante ao quadrado é igual o quadrado da velocidade do barco mais o quadrado da velocidade da correnteza. É o triângulo pitagórico aqui, né, gente? As duas hipotenusas são 6. Desculpa, as duas hipotenusas é foda. Os dois catetos são 6 e 8, né? Então a resultante vai ficar 10. Ó, resultante ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aqui vai dar 64 mais 36 dá 100, tira a raiz quadrada, vai dar 10. 10. 10 metros por segundo. Tá? Esse é o item A. B. Duração da travessia. Duração da travessia. E agora, gente? O que vocês acham que a gente faz? Sugestões. Eu tenho duas velocidades, não tenho? Eu tenho a velocidade de travessia, que é 8, e tenho a velocidade de descida rio abaixo. Tudo bem? Qual delas eu vou usar? Ah, eu vou usar a velocidade de travessia. Por quê? Ele não quer o tempo de travessia? Ele não deu a largura do lago, do rio? Então eu vou escrever aqui, ó. Na vertical, eu estou falando vertical porque a gente está observando o desenho, né? Na vertical, eu vou escrever que a velocidade do barco é igual à largura do rio dividido pelo tempo de travessia. Eu vou usar a velocidade que leva ele de um lado ao outro do rio, tá? Porque é essa velocidade que vai interferir neste percurso, tá? Então fica 8 igual 2 sobre tempo. O tempo vai dar 2 sobre 8. 0,25 da hora. Está em hora, tá, gente? Está em hora. Tudo bem? Ó, delta S sobre tempo igual a velocidade do barco. Estou usando aquela fórmula da física. Passei 8 para cá, o tempo fica 0,25 hora. Ou 0,25 horas seria um quarto de hora. Dá 15 minutos? Então é isso aqui, 15 minutos. Tá bom?
Fala. Oi? 10 aqui? 10 metros por segundo. A velocidade. E, não, ele quer a velocidade. No item A, ele quer a velocidade resultante. Se ele quer a velocidade resultante, é metro. Ah! Agora eu entendi a tua observação. É quilômetro por hora. Agora eu entendi. Porque as outras estão em quilômetros por hora. Tá? Obrigado. Tá aí. Item C. Oi, por que que eu não usei a resultante? Tá, é uma boa pergunta. Por que que eu não usei a resultante, gente? Para eu usar a resultante, quem está perguntando isso? Desculpa. Para eu usar a resultante, que distância eu precisaria conhecer? Eu precisaria conhecer essa daqui, ó. Então, o que que eu teria que fazer? Você quer usar a resultante? Beleza. Só que você tem que descobrir primeiro. Bom, ele já deu isso aqui. Você precisa descobrir quanto ele andou também na horizontal, com a velocidade da correnteza. Então, achei o tempo, né? O tempo deu 15 minutos. Se bem que aqui não teria como fazer isso. Eu teria que descobrir quanto de distância eu tenho aqui, fazer o Pitágoras para achar essa distância aqui, ó. Essa distância, tá? Por isso que eu fui direto aqui. Então, eu poderia fazer, na verdade, tecnicamente, três contas. Eu usei o VY porque eu tenho essa distância. Eu poderia ter usado o VX se eu conhecesse essa distância que ele andou. E também poderia ter usado a velocidade resultante se eu tivesse essa distância. Então, do jeito que o exercício foi montado, de fato era para a gente usar essa velocidade, tá? Beleza? Para eu achar o x, podia, podia, tá? Quer ver? É 8 para 6. 8 está para 6, assim como 2 está para x. Você acharia o x aqui, tá? Por semelhança de triângulo. Item C. Item C. No item C, a pergunta é um pouco esquisita. Ele fala assim, ó. Determine o módulo da velocidade resultante do barco para que ele saia de A e atinja B na margem oposta, exatamente em frente ao ponto A. Então veja o que aconteceu aqui, ó. Vou explicar. No item B, o que que o cara fez? Na hora de atravessar o rio, o barqueiro, ele apontou o barco para o outro lado da margem e ligou o motor. Então, na hora que o barco foi apontado para a margem, ele ligou o motor, ele fez isso, ó. Certo? Ele foi andando desse jeito, porque ele tinha duas velocidades. Agora, o que que eu quero fazer? Eu quero apontar o barco de uma tal maneira que ele faça esse percurso. Mesmo sendo arrastado pela correnteza, eu quero que o barco saia daqui, ó, e chegue aqui. Deixa eu desenhar. Então veja, o barco está aqui, ó, tá bom? O barco está aqui, ó. Esse pontinho aqui é o barco. Tá ruim essa caneta? Ó, o barco está aqui. Ele tem uma velocidade que é a da correnteza. Velocidade da correnteza. Tá aqui. Ele quer que a resultante esteja para cima. Ele quer que a resultante. Ficou muito ruim isso. Já é. Ó, ele quer que a resultante esteja para cima. Essa daqui é a resultante. E agora, velho? Como que ele vai conseguir
fazer esse barco sair daqui, ó, e andar exatamente na vertical, do ponto A até o ponto B. Vocês têm noção do que, como ele faz isso? Cara, só tem uma saída para ele fazer isso. Ele vai ter que apontar o barco para cá, ó. Ó. Ele vai ter que apontar o barco para lá, ó, contra a correnteza do rio. Ah, mas como que você tem tanta certeza, Danilo? Pelo seguinte, eu quero que esse vetor, ó, ele seja resultante de outros dois. Eu tenho a velocidade da correnteza, eu tenho a velocidade do barco, e eu preciso que a resultante entre eles seja vertical. Ou seja, a hora que eu fizer a regra do paralelogramo entre esses dois vetores, ó, a resultante tem que dar para cá. Então, basicamente, o que você tem é isso, ó. Vou explicar de novo. Aqui você tem a velocidade do barco. Aqui você tem a velocidade da correnteza. E eu quero que a resultante entre elas seja essa daqui, ó. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Ó, aqui. Ixi, tá piorando. Agora não tem mais. Aqui. Essa aqui é a resultante. VR, tá? Beleza. Como que eu vou fazer isso? Olha, gente, ele quer o módulo da velocidade do barco para que ele saia de A e atinja B. Então, tipo assim, ele quer saber quanto vale a velocidade do barco para isso acontecer. Quanto vale a velocidade do barco para isso acontecer? Beleza? Bom, o que que eu sei? Eu sei coisas. Deixa eu desenhar o rio de novo aqui. Eu sei coisas. Ahn, eu sei que a velocidade da correnteza vale 6 km/h. Tá aqui. Tudo bem? Beleza. Tá, e agora? Também sei o comprimento horizontal dele ali, né? Olha, gente, eu sei a velocidade do barquinho também, né? Quanto que vale a velocidade do barquinho? Ela vale 8. Putz, então eu tive uma ideia. Vê se vocês conseguem perceber. Só que vale 8, não vale? Vocês estão enxergando aqui um triângulo retângulo? Quanto vale a hipotenusa do triângulo? 8. É a velocidade do barco. Quanto vale a velocidade da correnteza? 6. Mas eu não sei se vocês percebem que esse vetor tem o mesmo tamanho disso aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bem que no meu não está tão parecido, né? Então, isso aqui vale 6, ó. Isso aqui vale 8. Ele não quer a resultante do barco? Ele quer um dos catetos. Eu tenho um cateto que vale 6, eu tenho a hipotenusa que vale 8, e eu quero outro cateto. Eu vou escrever aqui, ó, a velocidade do barco ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, que é a velocidade da correnteza. Tá aí, ó. Passa para cá, então fica.
Já colocando os valores, né? 8 ao quadrado, 64, igual a velocidade resultante ao quadrado, mais velocidade da correnteza, 6 ao quadrado, 36. Passa o 36 para lá, fica 64 menos 36. Dá 4, 40, dá 14, 18. VR ao quadrado, igual a 18. 28, perdão. 28. 28. 28 seria 14 vezes 2, ou 7 vezes 4. 7 vezes 4, né? Aí tira da raiz, vai dar 2 raiz de 7. Verdade. VR vai dar 2 raiz de 7. Tá? Aí, de novo, né? Porque já me perguntaram isso agora aqui na frente, agora há pouco. Se você está fazendo isso numa prova objetiva, deixa como está. Não vai tentar arredondar a raiz, não precisa. Você vai perder tempo. A não ser que ele dê lá, dado, raiz de 7 igual a tanto. Tá? Mas numa prova aberta, pode parar aqui. Não precisa avançar mais no arredondamento. Tá bom? Isso é, de novo, Danilo. Obrigado. Em quilômetros por hora. Aí. Esse já é mais difícil. Imaginar que a resultante tem que estar apontando para cá. Fala. Se ele pedisse o ângulo entre os dois, né? Dá para você pensar o seguinte. Por exemplo, ele poderia fazer a seguinte pergunta: que ângulo ele tem que fazer com a vertical para conseguir isso? Isso é uma pergunta que pode aparecer. Eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B na mesma vertical. Então, eu vou ter que inclinar o barco um pouco contra a correnteza. Porque daí vai acontecer uma coisa curiosa. Se você estivesse assistindo esse movimento de fora do rio, o que você ia ver? Você ia ver o barco assim, ó. Ele ia estar fazendo isso, ó. Ele tá andando exatamente na vertical. Então, o que ele poderia perguntar é: que ângulo é esse? Cara, o que eu sei? Eu sei a hipotenusa, que vale 8. Eu sei o cateto oposto. Já sabia que valia 6. Então eu poderia dizer o seguinte, ó. O seno do ângulo alfa, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o seno do ângulo alfa, ele vale 0,75. E aí eu paro aqui. Então eu posso dizer o seguinte: o ângulo alfa, ele é um arco cujo seno vale 0,75. Acabou. Para aqui. Entendeu? Oi. Não. 10 é a resultante quando o VB está na vertical. Porque VB é a velocidade do barquinho, do motor. Que é a velocidade que ele consegue regular a direção dela. Então, tipo, se ele botar o barco com a velocidade horizontal, desculpa, se ele botar o barco com a velocidade vertical 8 e a correnteza sim, a resultante vale 10. O que ele fez agora foi pegar esse barco que anda a 8 e inclinar essa velocidade para lá. E no momento em que ele inclina essa velocidade no sentido oposto, a resultante passa a valer 2. Entendeu? Então, a resultante, na verdade, ela acaba mudando o valor, dependendo basicamente do quê? Do ângulo que os vetores fazem entre eles. Nesse caso, só para a gente lembrar, o ângulo seria esse grandão aqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse é um puta de um ângulo. Eu não sei qual é o valor dele, mas eu sei que ele é maior que 90 graus. Então, por exemplo, se eu fosse calcular a resultante usando aquela formulinha, ficaria VB ao quadrado mais VC ao quadrado mais 2 vezes VB vezes VC vezes o cosseno desse monstrengo aqui. Entendeu? Tá? Tá aí a questão C, então. O caso do barquinho atravessando o rio. Então, o primeiro caso do barquinho descendo e subindo o rio. Segundo caso do barquinho atravessando o rio
com velocidade vertical ou atravessando no menor tempo. No menor tempo não, na menor distância possível, tá? Agora o terceiro caso, o caso do guarda-chuva. A gente tem dois caso 2 aí, vocês viram, né? Tem dois caso 2 aí. Nossa, tá chovendo. Que louco, velho. Tava mó quente. Ai, deixei roupa no varal. Fudeu. Caiu a casa. Agora é do guarda-chuva, gente. Por falar em chuva. Ele diz o seguinte na questão: a chuva cai verticalmente com velocidade de módulo 3 metros por segundo em relação ao solo. Não há ventos. Uma pessoa caminha horizontalmente com velocidade de módulo raiz de 3. Olha, olha o valor da velocidade. Módulo raiz de 3. Para não se molhar, ela inclina o seu guarda-chuva de um ângulo θ com a horizontal. Qual é o valor de θ? Então é o seguinte: a chuva, vou chamar de 3, tá? A chuva, ela cai para baixo. V da chuva. V da chuva. E uma pessoa, ela tá com guarda-chuva, só que ela tá andando. Se você já andou na chuva com guarda-chuva, você percebe que às vezes você precisa dar uma inclinada assim no guarda-chuva para não se molhar. O que ele quer saber é justamente isso. Tipo, na hora que o cara inclinar o guarda-chuva, imagina um guarda-chuva assim, ó. Aqui tá o guarda-chuvinho, ó. Esse guarda-chuva, ele tem que estar inclinado num ângulo θ para a pessoa não se molhar. Ele quer saber qual é esse ângulo de inclinação. Tem uma coisa que é meio curiosa, né? Porque você fala assim, Danilo, mas professor, se a chuva está caindo na vertical, por que que ele tem que inclinar o guarda-chuva? Não era melhor ele ficar com o guarda-chuva assim? Ó? Não. Por quê? Porque ele está andando junto. Então você tem que tentar imaginar como está a chuva sob o ponto de vista de quem está embaixo do guarda-chuva. Então tenta imaginar o seguinte, ó. Para quem está no guarda-chuva, vou escrever aqui, ó. Para um referencial abaixo do guarda-chuva. Para um referencial abaixo do guarda-chuva. Você tem que imaginar o seguinte, pessoal. Para você que está embaixo do guarda-chuva, cada gota de chuva tem duas velocidades. Aqui cai, certo? E a velocidade da chuva que está vindo em relação a você. Porque é você, na verdade, é você que está andando na direção da chuva, não é? Mas para você, essa velocidade, ela tá para cá, ó, de arraste. Então, tipo, para você, que é o referencial que está embaixo do guarda-chuva, a chuva, ela não está caindo na vertical. Ela estaria caindo na vertical em relação a você se você tivesse parado. Agora, a partir do momento que você está andando, o que acontece com a chuva é que ela cai na diagonal para você. Na diagonal.
essa é a velocidade que você enxerga, tá? Seria a velocidade resultante. Resultante. Tudo bem? Então, qual é o lance? Se eu quero me proteger da chuva, a inclinação do guarda-chuva tem que ser a mesma inclinação da chuva. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo, θ, ele tem que ser exatamente o ângulo de inclinação do guarda-chuva, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber uma coisa. Quanto mais você corre dentro, imagina você na chuva. Começou a chover pra cacete, você tá com o guarda-chuva. Aí você começa a correr. Quanto mais rápido você corre na chuva, maior vai ser esse valor aqui, não vai, ó? Da chuva batendo no seu rosto. Então, mais inclinado o guarda-chuva tem que estar. Se eu corro muito rápido, eu tenho que inclinar muito o guarda-chuva. Se eu ando devagar, eu inclino menos. Se eu ficar parado, eu deixo o guarda-chuva assim. E aí a água supostamente não entra em mim, tá? Tudo bem? É muito estranho esse exercício. Como que eu acho aquele ângulo? Cara, eu sei a velocidade da chuva de queda. Ela vale 3 metros por segundo. Eu estou me movimentando. Oh, perdão, gente. Eu estou me movimentando com que velocidade? Raiz de 3. Então, para mim, a chuva vem ao meu encontro com que velocidade? Raiz de 3. Vocês estão percebendo que as duas velocidades são catetos do triângulo? Onde a velocidade da chuva é o cateto oposto do ângulo θ. A velocidade de arrastamento é o adjacente do ângulo θ. Então eu posso dizer o seguinte, que a tangente desse ângulo, a tangente desse ângulo é quem sobre quem, gente? 3, isso, dividido por raiz de 3. 3 sobre raiz de 3. Tá aqui, ó. Agora a gente faz o racionalização, que chama, né? Você multiplica por raiz de 3 embaixo e em cima. Embaixo e em cima. Então a tangente de θ fica 3 raiz de 3 sobre 3. Tangente de θ vale raiz de 3. Tem um ângulo que tem raiz de 3 como tangente. É quanto? 60? Isso, 60. Que é o seno de 30 sobre seno de 60 sobre cosseno de 60. Raiz de 3 sobre 2 sobre raiz de 2. Tá? Então, o θ é igual a 60 graus. 60 graus. Tá? Bizarro, né? Uma questão muito estranha. Enxergar isso não é tão simples. Próximo. Próximo. Questão, agora estudo de caso 4. Agora é o caso do ônibus. Agora é uma situação assim: é um ônibus andando e dentro do ônibus um menino andando. Então ele fala assim, ó: um ônibus se desloca em movimento retilíneo e uniforme com velocidade de 72 quilômetros por hora em relação à estrada. Então, pera lá.
Você tem um ônibus e, e, e o ônibus tem uma velocidade de 20 metros por segundo, para quem está na estrada. Então, a gente que está fora aqui, a gente está enxergando o ônibus andando com velocidade de 20 metros por segundo, que é o 72 por hora. Aí ele fala assim: um menino sai da parte traseira do ônibus com passadas regulares e se desloca até a parte dianteira. Então, tipo, tem um menino aqui dentro do ônibus andando. Ele sai lá do fundo, enquanto o ônibus está andando, o menino sai lá do fundo. Vou chamar essa velocidade de velocidade do menino, VM, tá? Com passadas regulares. E ele diz que ele andou ele andou em 5 segundos, ele andou uma distância de 10 metros em relação ao ônibus. Então ele andou uma distância de 10 metros dentro do ônibus num tempo de 5 segundos. Tá aí. Item A. Qual é o módulo da velocidade do menino em relação ao ônibus e em relação à estrada? Então, tipo assim, para nós que estamos dentro do ônibus, o menino está andando com que velocidade? Olha, vamos escrever aqui. Para o referencial, para um referencial dentro do ônibus, eu vou escrever que a velocidade do menino é delta S sobre delta T. Então, para a gente que está dentro do ônibus, o menino andou 10 metros em 5 segundos. Então, lá dentro do ônibus, a velocidade do menino é 2 metros por segundo. Tá bom? Beleza. Só que daí tem a questão, né, gente? Para quem está fora do ônibus, o menino tem duas velocidades. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele está andando dentro do ônibus, ele está sendo arrastado pelo ônibus. Por isso que ele faz a pergunta, como se fossem duas perguntas. Ó, eu vou repetir aqui o item A. Ele fala assim, ó. Qual o módulo da velocidade do menino em relação ao ônibus e em relação à estrada? Então, para quem está na estrada, o referencial é a estrada, eu tenho duas velocidades. Então, vai. Para o referencial na estrada, eu não sei se vocês percebem, é mais ou menos a mesma ideia do barquinho descendo o rio, né? Você tem a velocidade do barquinho, que aqui seria o menino, e a velocidade de quem está na beira do lago enxergando, que vai ser a soma das duas. Para o referencial na estrada, a velocidade do menino é Vm mais V do ônibus. Velocidade do menino mais a velocidade do ônibus. V, 22 metros por segundo. Tipo assim, né? Uma coisa meio idiota, mas se o cara resolve se atirar do ônibus, o ônibus está andando, ele resolve pular do ônibus. Com que velocidade ele vai sair do ônibus? Com essa daqui, com a resultante dele. Ele sai correndo e pula do ônibus. Ele vai bater no chão com essa velocidade aqui, porque são as duas velocidades que ele tem, tá? Beleza? Isso é o item A. Item B. Qual a distância que o menino percorre em relação à estrada ao se deslocar da parte de trás até a parte traseira, até a parte dianteira? Então, tipo assim, tenta imaginar o seguinte, gente. O menino começou o movimento dele aqui, não é? E aí o ônibus foi andando.
Quando o menino chegou na frente do ônibus, o menino chegou aqui na frente do ônibus, ok? O ônibus já estava aqui na frente. Então, o ônibus andou tudo isso aqui, ó. Enquanto o menino andava dentro do ônibus, o ônibus andava tudo isso, ó. De tal maneira que qual foi a distância que o menino andou em relação à estrada? Ele saiu aqui do fundo do ônibus, andou tudo isso aqui, ó, até chegar aqui na frente. Ele quer saber quanto o menino andou em relação à estrada. E aí? Que velocidade eu uso? Eu vou usar a velocidade do menino em relação à estrada. O menino não está andando em relação à estrada com essa velocidade aqui, ó, 22 metros por segundo. Durante quanto tempo ele andou? 5. Então, bora. Velocidade em relação à estrada é o quanto ele andou sobre o tempo. Quanto ele andou sobre o tempo, tá? O delta S que ele andou é 22 vezes o tempo que ele andou, que é 5 segundos. 5 segundos. Dá 110. 110? É, 110 metros. Que seria o 100 do ônibus mais 10 dele, né? Tá na mesma. Seria o 100 mais os 10 dele. Aí. 110 metros. Próximo. Ixi, agora é uma esteira. Agora é uma esteira. Vou desenhar aqui a esteira. Isso é o estudo 5. Na apostila de vocês está estudo 4, mas é o 5. Ele fala o seguinte: uma pessoa tem velocidade relativa a uma esteira de módulo 1,5 metros por segundo e direção perpendicular à velocidade de arrastamento da esteira. Imagina que você esteja olhando para uma esteira de cima, visão superior da esteira. Aqui está a esteira, ó. Imagina que a esteira arraste as coisas para a direita. Velocidade da esteira. Ele fala que é parecido com o rio, exatamente. Na verdade é a mesma coisa. Seria a velocidade de arrastamento do rio. Aí o maluco diz que a pessoa tem uma velocidade de 1 metro por segundo perpendicular à velocidade de arrastamento da esteira. Então, tipo assim, imagina uma pessoa andando na esteira dessa forma aqui, ó. A pessoa tem uma velocidade perpendicular à da esteira, essa é a velocidade da pessoa, que seria a velocidade do barquinho atravessando o rio, e ao mesmo tempo tem a velocidade da esteira arrastando ela para baixo. V da esteira. Olha lá. Então, tipo, se a pessoa resolver atravessar a esteira, ela vai fazer isso aqui, ó.
ela vai andar ao mesmo tempo no eixo Y e no eixo X, com duas velocidades constantes, dois movimentos uniformes, tá? É a mesma coisa. Ele fala o seguinte: a largura da esteira é de 30 metros. Então, ele deu a largura da esteira, 30 metros. 30 metros. Ah, ele deu a velocidade da pessoa, né? VP, que vale um metro e meio por segundo, certo? Velocidade da pessoa. E ele ainda diz o seguinte, que a velocidade de arrastamento, ele fala assim, a largura da esteira é de 30 metros e a sua velocidade de arrastamento em relação ao solo tem módulo 2 metros por segundo. Então, essa velocidade vale 2, ó. 2 metros por segundo. Aí, pronto. Essa é a situação do problema. Item A, qual é o módulo da velocidade da pessoa em relação ao solo? Que é a resultante. De novo. Ó, quanto vale essa velocidade em azul aqui? 1,5. Quanto vale a velocidade da esteira? 2. Certo? Como elas são velocidades perpendiculares, a hora que você traçar a resultante, nós vamos traçar pela hipotenusa, não é? Então, eu vou escrever aqui, ó, a velocidade resultante ao quadrado é igual o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. 3 vezes 0,5, 4 vezes 0,5, dá 2,5, né? Ô, vocês conseguem enxergar um triângulo pitagórico aqui? 3 vezes meio, 4 vezes meio, então a hipotenusa vai ser 5 vezes meio, dá 2,5, tá? Ah, não consigo enxergar, professor. Faz a conta. Faz a conta. Ó, V resultante ao quadrado igual a quadrado do primeiro, 1,5 ao quadrado, mais quadrado do segundo, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. 1,5 ao quadrado dá 2,25, eu acho. 2,25. Mais 4 dá 6,25. 6,25. Tira a raiz disso, dá 2,5. 2,5. Metros por segundo. 2,5. Tá? Peraí que ela volta aqui, câmera arrombada. Aqui. Tá. Se você lembrar do triângulo pitagórico aqui, beleza. Se não, você faz a conta e chega no valor da hipotenusa. Aí. Isso era o item A. Item B. Qual a distância percorrida pela pessoa em relação ao solo? Qual a distância percorrida pela pessoa? Olá, olá. Ele quer saber quantos metros o maluco andou aqui, ó. Ele quer saber quantos metros ele andou em relação. Porque, gente, quando ele fala em relação ao solo, o que que ele está querendo dizer? Se você estivesse no chão, observando a pessoa andar, você não viria a pessoa fazer isso? Ela andou duas distâncias, né? Então ele quer saber essa distância aqui. Escuta! Quanto vale essa velocidade aqui? 2,5, não é? Se eu souber o tempo de travessia, se eu souber o tempo de travessia, eu consigo fazer essa conta. Como é que eu calculo o tempo de travessia? Vai. Tempo. Alô? Alô? Não. Tempo de travessia. Gente, para você achar o tempo de travessia, olha para as coisas que estão em azul no desenho. Olha para as coisas que estão em azul. Ó, a velocidade Vx
VY, eu sei quanto ela vale, e eu sei a largura da esteira. Eu sei a largura da esteira. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso, ó. V da pessoa igual a 30 sobre o tempo de travessia. Tá? Eu não vou usar o VX, pessoal. Peraí. Ixi, agora ela ficou. Peraí. Aê, voltou. Voltou. Aí. Eu não vou usar o VX, gente. Por que que eu não vou usar o VX? Para achar o tempo. Porque eu não sei qual é essa distância aqui. Não sei qual é essa distância. Eu vou usar direto com a distância que eu tenho. Então fica. O tempo de travessia é igual a 30 dividido por 1,5. Então, ela demora 20 segundos para atravessar a esteira. Tá aí. Demora 20 segundos para atravessar a esteira. Durante esses 20 segundos, que velocidade arrastou ela nessa direção? Não foi essa daqui, ó, 2,5? Então agora eu faço com ela. Velocidade resultante igual delta S, que ele andou em relação ao solo, dividido pelo tempo de travessia. Então o x fica t vezes velocidade resultante. Resulte. X igual a 20 vezes 2,5. 2,5. Dá 50 metros. 50 metros. Tá aí. Beleza? Ô, gente, vê se vocês conseguem de cabeça fazer essa conta. Você tem que estar ligado para fazer essa conta de cabeça. Ele andou 30 assim, né? Ele andou 50 assim. Quanto ele andou aqui na direção horizontal? 40. É o Pitágoras de novo. 3, 4, 5. Tá? Então ele, vamos dizer assim, se fosse num problema de rio, ele desceu 40 metros abaixo do rio e atravessou o rio com 30 metros, então dá 50 metros aqui. É a mesma analogia da esteira. Tá? Beleza? Então, o que que a gente está percebendo nesses problemas de composição de movimentos? São sempre dois movimentos, um horizontal e um vertical, e via de regra, os dois são uniformes, tá? Problemas que envolvem essas situações, eles são problemas onde os dois movimentos são uniformes, tá? Tá aí então a questão. Próxima, estudo de caso 5, que é o 6. Ui, caiu. Próximo. Estudo de caso 5, que é o 6. Eu achei o enunciado dessa questão também estranho, como o da chuva, do guarda-chuva. Ele fala o seguinte: um avião possui em relação à Terra uma velocidade de 600 quilômetros por hora na direção norte-sul e sentido de sul para norte. Para. Vamos lá. Imagina um avião com uma velocidade sul-norte do avião, 600 quilômetros por hora. Então imagina um mapa, né? O avião ele está andando numa direção vertical do sul para o norte
com velocidade de 600 quilômetros por hora. Tá bem. Continuando. Repentinamente, o avião enfrenta um forte vento com velocidade em relação à Terra de 100 quilômetros por hora na direção oeste-leste. Então, olha só, o avião está andando, maravilhoso. De repente, vem um vento daqui, ó. Ele faz isso, ó. Vê vento. Ô, gente, você concorda comigo que se o avião continuar apontando para esse lado aqui, ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Oi, desviado da reta, da trajetória dele? Beleza? Bom, ok. Para que o avião continue na sua rota original, qual deve ser o módulo da velocidade do avião em relação ao ar e qual deve ser aproximadamente o ângulo que o eixo longitudinal do avião deve fazer com a direção norte e sul, dada a tabela. Meu Deus, como assim? Ô, gente, o que que acontece? Para o avião conseguir manter sua direção aqui, ele vai ter que fazer isso, ó. Ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu quero manter a velocidade 600 aqui, tá? Só que essa velocidade, ela vai passar a ser uma resultante agora. Vocês entendem por que que ela é uma resultante? Porque agora ela está submetida a duas velocidades. Aqui o avião vai ter que ajustar no seu navegador e a do vento. Outra coisa, que o próprio avião tem esse tipo de dispositivo que faz isso automaticamente. Para o avião continuar andando na direção norte-sul, ele vai ter que inclinar um pouco o bico. Ô, vocês já viram esse tipo de vídeo no YouTube? Avião pousando meio de lado? Procura no YouTube esse tipo de vídeo que é muito curioso. O que que acontece? Em alguns aeroportos, dependendo da altitude, enfim, do lugar, o vento na pista é muito grande. Então, o que que o avião faz? Ele vai pousar na pista. Então, imagina uma pista aqui, ó, tá? O avião ele tem que pousar nesse eixo. Só que se estiver ventando muito bruscamente, o avião ele tem que pousar assim, ó. Ele pousa meio de lado. É surreal, porque você vê o avião vindo de lado assim, ó, pousando, tem aquelas câmeras que eles colocam na cabeceira da pista, e você vê o avião descendo de lado, assim, literalmente de lado, para conseguir compensar esse arrastamento do vento. Ele quer saber duas coisas. Ele quer saber a velocidade do avião e ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Fala, perdão. Porque ele quer que continue a mesma velocidade. Ele fala assim, ó. Alô? Oi, voltou. Estou recarregando aqui, ó. Uhum. Voltando, ó. Ele fala assim: "Hum, para que o avião continue na sua rota original, qual deve ser o módulo da velocidade do avião em relação ao ar?" Então, quer dizer, para que ele continue com essa rota, qual deve ser o módulo da velocidade em relação ao ar? Porque essa velocidade aqui, na verdade, é a velocidade que ele vai tá apontando em relação ao ar. Eu quero essa daqui, tá? E qual é o ângulo? Olha, gente, o ângulo eu consigo achar.
Eu consigo achar. Eu consigo achar. Quer ver? Ahn, consegue enxergar aqui um triângulo retângulo? Ó? Ó. Quanto mede esse cateto aqui? Ele vale 600, né? Quanto mede esse cateto? Ele vale a mesma velocidade do vento, não é? Tá? Beleza? Beleza. Porque se você aplicasse o paralelogramo, ia dar isso. Então, eu posso dizer que a tangente do ângulo alfa, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto 100 dividido. O vento é 100 quilômetros por hora? Isso. 100 dividido pelo cateto adjacente, que é 600. Aqui. Então, a tangente vai dar 1/6. Se fosse 1/3, daria 0,33. 1/6 vai dar metade de 0,33. Dá mais ou menos 0,16, 17. Ó. E aí, obviamente, né, pessoal? Como é que eu vou saber que ângulo é esse? Ele deu uma tabela. Ele deu a tabela aqui, ó. O ângulo que tem tangente mais próxima do que a gente achou é o ângulo de 10 graus. Então, quer dizer, esse anglinho aqui, ó, para ele conseguir manter a direção dele, ele vai ter que inclinar o avião em 10 graus. 10 graus. Em relação à vertical, ao eixo norte-sul, né? Tá? Beleza? Claro que, só uma curiosidade sobre esse assunto, né? O próprio avião, ele tem sensores que vão medindo a velocidade do vento e vão fazendo esse ajuste. É uma espécie de computador de bordo. Então, o avião, ele inclina um pouco o bico para fazer isso. Tá. Agora, como que eu descubro essa velocidade aqui, ó, gente? Ele quer ela. Olha, gente, eu sei que isso aqui é 600, não é? Eu quero que isso aqui seja 600. Eu sei que isso aqui vale 100. Faz um Pitágoras aqui. Tem que fazer, né? Ó, a velocidade ao quadrado é igual a... Vai ficar bem feio, tá? O número. 100 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Meu Deus. Ó, eu vou fazer uma gambiarra aqui, ó. Vocês que gostam de matemática. Vamos ver se vocês entendem o que eu fiz aqui. Peraí. Eu não precisava fazer isso passo a passo, mas eu acho que fica mais fácil de fazer. Veja se vocês entendem o que eu fiz, ó. O que é 100 ao quadrado? É 100 vezes 100. 100 ao quadrado vezes 1 ao quadrado. O que é 600 ao quadrado? É 100 vezes 100 vezes 6 vezes 6. Vocês entendem por que eu fiz isso? Não? Pode tirar o 100 ao quadrado em evidência, não pode? Como que fica? Fica 100 ao quadrado vezes 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Quanto que dá aqui dentro? 37. Então, a velocidade ao quadrado é 100 ao quadrado vezes 37. Tira da raiz. Vai ficar V igual a 100 vezes raiz de 37. Você não precisava ter feito isso, tá? Você vai desenvolver isso aqui, vai ficar 10.000 mais 36.000. Dá 37.000? Não, dá 370, né? É, vai ficar bem, bem maior. Porque aqui vai ficar 10.000 mais 360.000. Dá 370.000, tira da raiz, vai dar isso aqui, ó. Tá? E deixa assim também, esse número feio. Fechou?
Tá aí a questão. Última. Ihu. Sinto o cheiro de picadinho. Vocês estão vivos aí? Ah, ai, vai dar, graças a Deus. Vou agilizar aqui, tá? Última. Um barco desloca-se num rio de margens paralelas, cuja correnteza tem velocidade constante v. A velocidade do barco em relação às águas vale 5 metros por segundo. O barco parte de A e atinge a margem oposta em B, conforme mostra a figura. O intervalo de tempo gasto de A para B é de 1 minuto e 40 segundos. Qual é o valor da velocidade da correnteza? Misericórdia. Então, pera lá. Esse é o 6, que é o 7. Então, pera lá. O rio. Vocês perceberam o que está acontecendo com esse rio? Peraí que eu já pego. Peraí que eu já pego. Não, imagina. Relaxa. Ó. Olha que coisa louca. O rio, ele tá andando para a direita, não tá? Essa é a velocidade da correnteza. Tá. Segundo ele mostra no desenho, o barquinho, ele saiu de um ponto A e foi até um ponto B contra o rio. Contra o rio. A velocidade resultante é essa. Ó, tá? Beleza. Ele deu algumas informações para gente. Quanto vale, gente, esse comprimento aqui, ó, a largura do rio? Essa aqui, ó. Quanto que ela vale? 300. E ele deu também esse outro comprimento aqui, ó. Esse vale quanto? 200? 200 metros. Tá. Ok? Tá. Agora vamos lá, gente. Sob o ponto de vista de quem está nas margens do rio. Nós. A gente está assistindo esse movimento, certo? Então vamos lá. Vocês concordam que o barco ele tem uma velocidade, eu vou chamar aqui de VY? VY, certo? Mas ele também tem uma velocidade VX, VX, VX. Tudo bem? Tá. Ele quer descobrir a velocidade da correnteza. Quem é VY? Vamos achar VY? Vamos achar VY? Como que eu faço para achar o VY, gente? Olha, eu sei quanto ele andou na vertical. Vou chamar de delta SY. Dividido pelo tempo de travessia. Quanto que é o tempo de travessia? Ele deu aí. Segundo o enunciado, o tempo de travessia é de 1 minuto e 40 segundos. Que dá 100 segundos, né? Então, olha o que eu vou fazer, ó. VY é igual a delta SY, opa, 300, dividido por tempo de travessia, 100. 100 segundos. Tá aqui. Portanto, VY deu 3 metros por segundo. Tá aí. Ô, vamos achar o VX? Vamos achar o VX? Vamos lá.
Vx igual quanto ele andou na horizontal dividido pelo tempo. Tá aí. Quanto que vai dar isso aí, hein? Quanto que ele andou na horizontal? Ah, ele andou 200, né? Ele andou 200. Tá. Então, Vx igual a 200 sobre o tempo. O tempo é o mesmo. O tempo que ele demora para andar na vertical e na horizontal é absolutamente o mesmo. 100. Portanto, Vx igual a 2 metros por segundo. Tudo bem? Só que pera um pouquinho aí. Pera um pouquinho aí. Ele fala para gente, deixa eu pegar aqui no trecho, ahn, que a velocidade do barco em relação às águas é 5 metros por segundo. Que velocidade é essa em relação às águas? O que acontece é o seguinte, gente. Vamos pensar o seguinte. A minha resultante, ela está aqui, ó. Ela está aqui. A minha resultante, ela está aqui, ó. Tudo bem? A minha resultante, ela está aqui. Você concorda que para eu conseguir, e veja que a correnteza, ela tende a me arrastar para a direita. Vocês estão percebendo isso? Ela tende a me arrastar para a direita. Vocês concordam comigo que para a resultante estar apontando aqui, ó, o Vx tem que ser maior que a velocidade da correnteza? O Vx tem que ser maior que a velocidade da correnteza. Quem é o Vx? Quem é o Vx, na verdade? O Vx é a velocidade resultante disto aqui. É a resultante entre a velocidade do barco, hã? Menos a velocidade da correnteza. Vocês entendem isso? A velocidade da correnteza, ela tende a arrastar o barco para a direita. Só que o barco ele tem que ter uma velocidade de motor que seja superior ao da correnteza. Aqui, tá? E o resultado disso tem que ser 2. 2, né? 2. Vx. Então eu posso dizer o seguinte, que o V do barco menos o V da correnteza tem que ser igual a 2. A 2. E agora? O que eu faço? Para acabar, para acabar, para acabar. Quanto que vale o V do barco? A velocidade do barco vale 5, né? Deixa eu ver se é isso. 5. 5. 5 menos V da correnteza tem que ser igual a 2. Por que que o Vx é igual a V do barco menos a correnteza? Porque é o seguinte, o Vx é o que faz ele andar daqui até aqui, tá? Daqui até aqui. Só que nesse movimento de andar daqui até aqui, esse corpo está submetido a duas velocidades. Quais são elas? A velocidade do motor do barco, mais, ou mais não, menos a velocidade da correnteza. Porque a velocidade da correnteza, ela tende a arrastar o barquinho para a direita. De tal maneira que o Vx seria o motor menos a correnteza. Entendeu? Seria a resultante dos dois aqui. Passa para cá, fica que a velocidade da correnteza vale 3, né? 3 metros por segundo. Tá bom? Beleza?
passa a régua, fecha a conta. É isso. Bom almoço para vocês, tá? Para o pessoal de casa também, bom almoço. Não, semana que vem ainda não. Ainda não. Você está falando das oficinas? Não, ainda não. Esperar mais umas 2 semaninhas, tá? Tchau, gente. Boa semana para vocês, tá?